Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin flertando com 106 mil dólares nesse exato momento. O que temos diante dos nossos olhos, já que o Bitcoin não consegue romper os 109 mil? A gente atingiu ontem esta faixa e tivemos uma rejeição. Será que a gente vai ter uma correção mais branda? E aí sim enfrentaremos novamente esses topos para confirmar a bandeira de alta ou não? Eu quero te mostrar os pontos mais críticos do curtíssimo prazo. O que a gente tem que ter de atenção. E é claro que eu vou analisar os ativos que você pediu nos últimos vídeos. Altcoins que você pediu serão avaliadas. Então eu peço a você, fique até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É óbvio que eu vou pedir antes da gente entregar o nosso conteúdo. Deixe nos comentários os ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. A gente sempre está em busca das melhores oportunidades. Ou daqueles ativos que a gente deve se afastar. Se você está com dúvidas em relação a algum ativo, comente. Deixe aqui embaixo aquele ativo que você quer que eu avalie. Pois bem, estamos diante de uma rejeição no Bitcoin, rejeição do topo. Depois de formar topo, fundo, topo descendente, caminhando para o que pode ser agora um fundo ascendente. Nós tivemos um fechamento mensal muito forte para o Bitcoin, chegamos na máxima de um fechamento mensal e muito forte para SP500 e Nasdaq. SP500 e Nasdaq começam o mês com uma leve correção, o que também traz uma leve correção para o Bitcoin. A nossa faixa alvo, ou seja, a resistência a ser vencida, segue em 109 mil. O último topo descendente. E os pontos abaixo para o curtíssimo prazo, neste momento são 104.700 a 102.200. Mas o mercado está sustentando na média de 50 dias. A gente tem que acompanhar atentamente esta média. O mercado está saudável e essa leve correção no início de um mês é natural. Eu vou ficar bem atento a essas faixas e vou considerar investimentos pontuais. Mas o rompimento de 109 nos colocará mais uma vez diante de uma bandeira de alta rompida, que tem alvos lá nos 150 mil dólares. Este range, ele é natural, padrão e bullish. Não se engane, este é um padrão extremamente importante, saudável. Quando você olha no semanal, então, nem se fala. Olha o que a gente tem aqui, uma clássica movimentação de acumulação para nos levar a uma continuidade de alta, como maior probabilidade. E as altcoins? Você se pergunta o que fazer com as altcoins neste momento? Eu trouxe uma leitura acerca das altcoins no vídeo de ontem. E eu convido você a conferir, se você ainda não assistiu. Se você não está me acompanhando, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like que ajuda muito o canal a crescer. Temos conteúdos diariamente e estas bases que eu gosto de trazer e gosto de te apresentar podem te ajudar a ter uma visão muito mais tranquila e confortável em relação ao mercado como um todo, Bitcoin e altcoins, que eu sei que muitos estão investindo. E pegando este gancho, por que não falar das famigeradas altcoins que você pediu? Sim, hoje é vídeo objetivo, rápido, sem firula, sem enrolação, sem, de fato, tentar adivinhar o que vai acontecer no próximo minuto. Por quê? Porque a gente tem uma construção gráfica aqui. Nós temos faixas de retração nesta área. Nós temos uma estrutura que depende do farol que é o Bitcoin. Então a gente tem planos que já foram apresentados aqui, leituras que já foram também apresentadas aqui, e a gente tem que ter
a tranquilidade e a paciência de entender que é um movimento específico que nos levará a uma nova aceleração, tanto para o Bitcoin quanto para as altcoins. Mas enquanto isso, a gente analisa as opções e oportunidades. Porque eu volto a lembrar, as oportunidades, elas devem ser aproveitadas quando existe medo, quando existe descrença, quando existe desinteresse. Eu sou extremamente repetitivo com isso e chato num nível cansativo, porque eu entendo que isso faz diferença e fará diferença lá na frente. Quem entende o fato do mercado ser contraintuitivo irá aproveitar nesses cenários, nessas situações, nesses momentos que realmente ninguém quer comprar. Então fique alerta e pense muito bem nisso que eu estou te falando e que eu repito de forma cansativa. Vamos analisar algumas oportunidades? Ou algo que não é oportunidade? Vamos analisar XLM, SEI, Jasmy, DOT, Arbitrum, ENA, SUI e NIR. E eu já de antemão peço a você, se você quer mais ativos, deixa aí nos comentários. XLM, amigo de XRP, subiu igual um foguete. Falamos sobre isso nos últimos meses. XLM subiu em companhia de XRP, teve uma aceleração brutal e quem chegou ao final, quem está olhando para compras nesta área pode acabar sim se arrependendo, pode acabar correndo um risco extremamente elevado. Por quê? Porque a gente está falando de ativos que não são pequenos e que atingiram resistências. Então a gente saiu de nada para 0,60 cents e era totalmente plausível uma correção. E foi o que a gente viu, é o que a gente está vendo agora, uma correção que chega aos 65%. Luan, por que a gente tem esse ímpeto de compra quando tudo está subindo? Porque tudo é lindo, a narrativa é bonita. E a gente que acaba chegando no mercado, as pessoas que chegam no mercado, acabam sendo encantados pelo movimento. O movimento de alta, com a narrativa de alta, acaba levando muita gente sim a comprar topo. E foi justamente o que aconteceu, e foi justamente sobre isso que a gente comentou no final do ano passado e começo desse ano. Principalmente XLM e XRP. Olha, esses ativos, eles esticaram bastante. Talvez seja um momento de cautela. O RSI semanal bateu em 92. A gente estava, sim, também em extrema ganância. Talvez esse seja um momento de desembarcar, realizar lucro, colocar dinheiro no bolso, porque são projetos grandes que tiveram grandes valorizações. Vamos lá para XRP. XRP. Olha o mesmo movimento. Olha isso. XRP sai de nada, ficou acumulando 200 milhões de anos, e aí a gente vê uma valorização de 600%. Para onde foi o RSI semanal? Acima de 90. Isso aqui marcou, sim, um cenário oportuno para realizar lucro. Ah, Luan, mas XRP não teve o mesmo movimento de XLM. Sim, porque ele é mais resiliente, ele é maior, mas ele ainda assim corrigiu lá para a área de 618. Este foi o ponto de oportunidade. Vejo este como um ponto de oportunidade somente se você tiver uma visão extremamente bullish para XRP. Por quê? Porque a gente está falando de um dos top 10 ativos do mercado que já trouxeram uma valorização bem grande. A gente não está falando de um projetinho de 1 bilhão. A gente está falando de um projeto de dezenas, se eu não me engano, até centenas de bilhões de dólares. Não, Luan, mas você está enganado, a gente vai a 30 dólares.
Tudo bem? Respeito você, mas lembre-se que o mercado pode sim voltar a essas áreas, quiçá ter uma correção mais forte. Isso não é algo que acaba não acontecendo, isso pode acontecer. Então, lembre-se de ter caixa e lembre-se que muitos grandes players com bilhões e bilhões de dólares estão no lucro neste momento. Muita gente que comprou está com muito dinheiro em lucro. Então você acaba sofrendo uma pressão maior nesses projetos que voaram. XLM já está numa fase um pouco mais crítica desta retração. XRP ainda não. Mas XLM é um ativo, é um projeto para compra? Neste momento, você pode considerar uma compra entre as faixas de Fibonacci, tá? Entre 618 e 786, considerando essa compra em 0,22, um stop abaixo de 0,19. Então, compras aqui acabam sendo, obviamente, muito melhores do que compras que tenham sido feitas nessas áreas, tá? Mas você tem que colocar, sim, uma faixa de saída. Eu colocaria levemente abaixo do ponto de 78,6, tá? Colocaria aí uns 22% de stop neste caso, se eu fosse comprar. Avalie com cautela. Lembrando sempre, isso não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas e estudos com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas cuidado com esse tipo de aceleração e uma manutenção, até uma acumulação. Muitas vezes pode ser um movimento de acumulação para aí sim a gente ter um Bart Simpson. Uma vez eu falei sobre este padrão, as pessoas riram. E realmente existe um padrão de Bart Simpsons que é, vamos usar este exemplo aqui, eu vou usar XRP como exemplo, tá? Que é um padrão em que a gente tem uma aceleração, aí a gente acumula, faz o cabelinho do Bart e a gente volta a ter uma correção. Então a gente tem o cabelinho do Bart Simpsons e despenca, tá? Obviamente ele pode não acontecer no caso de XRP, mas a gente tem que ter cautela. XLM em conjunto, cautela também máxima. Seguindo, SEI é um dos projetos que está mais forte nesse momento. Por quê? Embora ele tenha tido uma queda vertiginosa, ele colocou um pivô de alta semanal. Então a gente tem projetos que estão demonstrando essa força e este é um deles. Então SEI está numa área bem interessante. No entanto, eu olharia com cautela para também um perfil mais agressivo, para uma retração entre 0,26 e 0,22. Até 0,20 seria plausível, tá? Porque aí você tem um ombro, cabeça, ombro, uma leve correção com neckline, tá? E aí você pode sim acabar vendo uma valorização, uma recuperação até interessante para SEI. Perfil aqui agressivo. Perfil conservador levaria em conta o seguinte, uma aceleração um pouquinho maior para a gente retrair nesta área, na área do ombro, cabeça, ombro, tá? Então isso aqui seria o gatilho para o perfil conservador, tá? Isso aqui aumentaria muito a probabilidade desse movimento. Aqui, diante dessa aceleração e uma correção, eu olharia para um perfil mais agressivo. Então, conservador tem continuidade de alta, atinge uma faixa mais elevada, forma um fundo ascendente, bate muito bem com 618 aqui no neckline, ou seja, na faixa de pescoço do ombro, cabeça, ombro inverso, maravilha. Não faz isso, começa a corrigir, aqui, aí é perfil mais agressivo, considerando um padrão que a gente chama de revival, padrão que vai formando fundos ascendentes e abre espaço para acelerações. Você tem que definir se este é um projeto que faz sentido para você e qual que é o seu perfil, obviamente. Seguindo, Jasmy.
A gente está formando um padrão que não está tão interessante. A gente formou um topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente. Vai trabalhar para formar um topo descendente, um fundo ascendente. A gente está numa acumulação que, na minha humilde opinião, não é tão interessante. Então isso me tira um pouco o interesse no projeto. Eu olharia para um movimento como esse, até um pivô de alta e aí sim uma retração, tá? Porque neste ponto, somente quem tem um perfil agressivo e quer acumular o seguinte: vou comprar na segunda-feira que vem, daí eu vou comprar na outra segunda. Você vai fazendo um DCA? Isso poderia fazer sentido. Não, Jasmine é um projeto espetacular, entendo que a gente ainda tem um caminho e eu vou comprar ele de forma escalonada, DCAzinho padrão. Compro aqui, compro ali, compro acolá, entendendo esse padrão de equilíbrio que está se formando. Ah, não, eu quero um gatilho gráfico. Aguardaria esse tipo de cenário para um perfil conservador. Tá? Então acelera realmente, corrige, e aí acumula, e aí sim abre espaço para maiores acelerações. DOT. Projeto de qualidade? Sim. Projeto com potencial? Sim. Projeto que está forte? Não. O que fazer com DOT? DOT está diante da perda de um suporte muito importante. Você vai comprar aqui, sendo extremamente sincero, eu acho perigoso. Por quê? Porque ele perdeu, formou aqui um topo descendente e está rejeitando nessa semana. Mas essa semana acabou de começar, a DOT é um mega projeto, pode acabar tendo uma aceleração e tudo mais, tá? Tecnologia, beleza. Eu não estou falando que ele não vai subir. Eu estou aqui para te alertar quanto ao risco de posicionamento neste exato momento. Então, eu sou o risco. DOT para mim é o melhor projeto, você pode falar. Vou me posicionar. DCA. Na minha humilde opinião, DCA. Vai estar num ponto hoje bom? Sim, mas que não impede que vá para faixas inferiores. O que seria interessante, uma vez que ele invalidou este ombro, cabeça a ombro, que estava se formando aqui esse suporte? Simples, você não precisa sair correndo. Quando ele formar um topo e um fundo, a gente pode ter um ombro, cabeça a ombro, até maior, mais elevado. Olha aqui, ó. Então a gente pode acabar vendo este padrão. A gente cai um pouco mais, forma um padrão como este. Maravilhoso. Isso aqui pode acontecer. E a recuperação será idêntica, o movimento será idêntico. Mas eu, como um investidor que entende o tempo que a gente precisa transcorrer, os movimentos que a gente necessita para que a dominância caia, eu vou olhar com muita cautela, não preciso sair correndo. Muita gente está saindo correndo e muita gente está colocando uma expectativa para amanhã em um movimento de certos ativos, o que não vai acontecer. Então você investe de forma inteligente, é chato, é cansativo, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo lucraria. A maior parte das pessoas não lucra. Por quê? Expectativas frustradas. Coloca mais dinheiro do que pode. Gasta todo o dinheiro, não mantém caixa. Alô, mas eu não tenho dinheiro infinito. Assista a aula de caixa infinito. Dinheiro para caixa, ele não é um número, ele é um percentual. A aula de caixa infinito está aqui na descrição. Tem que ter planejamento, tem que ter estratégia. Tem que sim pensar no médio a longo prazo. Eu venho falando isso nos últimos anos. E muita gente não leva em consideração. Só leva em consideração quando acaba o quê? Vai lá na euforia máxima, compra tudo no topo, não deixa a caixa, tem 100 mil, coloca os 100 mil naquela euforia maluca e aí vira o quê? Vira holder, comprador de topo, não consegue fazer nenhuma operação, não consegue lidar com os swings. Mesmo que compre um topo, o mercado acelere, não vende, não usa a realização de lucro. Então, muita gente está falando que está cansada, por quê? E eu tenho que falar a verdade, está agindo de forma errada e seguirá agindo de forma errada. Hoje quem comprou,
vou te dar um exemplo. Aqui, tá pensando em desistir. Se não desistir e o mercado vier para cá, não vai vender. Não, porque ele veio aqui, agora ele vai romper o topo e vai lá para 500 dólares. Você comprou a 10, você está vendo ele a 60. Eu te garanto que as pessoas que hoje reclamam do mercado não vão vender, se segurarem as posições e o mercado tiver uma movimentação de alta, não vão vender quando o mercado acelerar. E aí o que vai acontecer é o seguinte, ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai vir aqui e você vai falar, haha, falei, você não sabe de nada, seu trouxa, agora a gente vai lá para 500 dólares. E o mercado faz isso. Isso. E isso aqui, ó. E aí você que tinha uma posição a 12, ficou com um prejuízo de 70%, acabaria saindo com 10 vezes. Você vai acabar com 1% do valor que você tinha inicialmente. Então aqui você tinha 10. Aqui você tem 3. Aqui você tem 100. Tá? E aqui você também tem 100. Só que aqui você tem 100 reais. Você não tem 100 mil reais. É isso que acontece, tá? Então, isso vai acontecer e a gente vem falando, como sempre, e isso vai, mais uma vez, repetir. Por quê? Porque a ganância não vai deixar as pessoas enxergarem. Mas, como eu sei que eu estou falando com você, que é uma pessoa que está buscando conhecimento, olha para esse tipo de projeto da seguinte forma. Poxa, é um bom projeto? É um bom projeto? Faz sentido para mim? Faz sentido para mim. Espera uma recuperação. Espera um movimento de rompimento. Ou, não é nem rompimento. Ele teve o rompimento para baixo. Num pivôzinho de alta, poxa, aí sim você pode avaliar. Poxa, isso aqui, legal, hein? Preservar a caixa também não é ruim. Poxa, Luan, mas e se o mercado simplesmente subir, fizer isso? Não tem problema. Se você tem uma exposição, você vai estar exposto. Se o mercado cai mais, por que você vai ficar colocando um risco também adicional? Entenda, existem estratégias, existe o equilíbrio entre exposição e caixa, e existe o momento. E existe ativo e ativo. Tem ativo que está em ótimo ponto de compra, tem ativo que ainda não está, tem ativo que já esticou demais, tem ativo que está em um ponto perigoso. É um bom projeto, é maravilhoso e tal. Mas se você está olhando para gatilho gráfico, você tem que ter esse discernimento e esse cuidado. Então, tenha muito cuidado. Tá? Eu acho que DOT é um ativo que estima cuidado justamente por conta desta perda de suporte. Seguindo, Arbitron. A gente tem aqui um padrão que não é o mais bonito, mas pode acabar se confirmando como um ombro cabeça a ombro inverso. Porque a gente teve na última semana um fechamento interessante e agora a gente está diante de uma retração. É um cenário muito mais bonito do que o de DOT, obviamente. Então aqui é perfil agressivo. Você pode considerar compras nestas faixas e usar o fundo formado na guerra 0,25 como faixa de saída. Este pode ser um ponto para gatilho gráfico. Tá? Então você já está dentro de um range de buy zone. Luan, eu não quero comprar porque eu gosto de Arbitron, mas eu tenho um perfil mais conservador. É isso aqui, ó. Pivô de alta, a gente acaba tendo um rompimento aqui, tá? Para ter um ombro cabeça a ombro, ou um padrão, pelo menos um pivô de alta nesse semanal, corrige, forma a base de preço, aí beleza, maravilha, você tem a sua oportunidade de se expor. Então você define, sou mais agressivo, sou mais conservador. Ena, olha só, o que a gente falou? Conservador. Atingiu a oportunidade do conservador? Não. Ena fez uma sustentação? Não. Segue agora para o fundo do
movimento, que foi uma, e agora traz esse para ver se vai duas. Este aqui pode ser o ponto para o investidor extremamente agressivo, porque, entenda, para você comprar ENA, que estava valendo 1,30 lá atrás, a 0,20 cents, você tem que ter um perfil agressivo e, obviamente, acreditar muito no projeto. Então aqui nós temos o perfil agressivo, eu vou colocar uma cor diferente, o agressivo está em vermelho, e perfil conservador. Começou a se recuperar, passou de 0,40 cents, 0,42 cents, isso abre espaço para exposição. Seguiu em baixa e a gente está na sustentação mais agressiva aqui, tá? Ele está se sustentando por um fio de cabelo. Seguiu em baixa, parou aqui, teve clímax, rejeitou. Aí tudo bem, isso aqui é para o agressivo se expor. SUI. SUI eu vejo também um padrão de equilíbrio, tá? Topo, fundo, topo, fundo. Pode vir buscar um topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Perfil agressivo com paciência. DCA. SUI é o melhor projeto do planeta, vai subir muito. Você pode ter essa visão. O que eu posso fazer se eu sou agressivo? DCA. Entendendo este padrão de topo e fundos ascendentes. Tá? Vai afunilar mais. Quero, como um conservador, comprar. Sendo extremamente sincero, eu não vejo uma opção clara aqui para quem tem um perfil mais conservador. Por quê? Porque se a gente rompe isso aqui, ó, a gente tem um pivô de alta, a gente volta para uma faixa muito perto do topo. Então, para você que é mais conservador, ENA só vai fazer sentido acima de 6 dólares. E a gente está falando de mais de 100% de alta até que você tenha potencialmente uma correção e uma oportunidade. Então aqui para o perfil conservador, esse não vai ser o melhor projeto. E por fim, NIR está se sustentando também no fio de cabelo. Para mim, o fundo mais importante para manutenção de um movimento até que foi saudável no começo de maio é a gente sustentar os fundos, fundo da guerra, 1,80. Começou a perder 1,80, a gente vai olhar para 1,32, 1,30. Tá? Então a gente está falando de um movimento mais agressivo que abriria espaço para aquele que é o mais agressivo. O conservador, sendo extremamente sincero, vai comprar aqui? Não. Vai pelo menos aguardar um topo triplo, um fundo triplo? Talvez. Tá? A gente volta a recuperar, corrige, e aí forma aqui o que pode ser um fundo triplo ou algo do gênero. Tá? Muito parecido com isso daqui, ó. Fundo triplo, e aí sim a gente teve uma aceleração, mas aí a gente estava lá no final de 2024, veio aquela correção. Na minha humilde opinião, este aqui poderia ser um cenário para NIR e que abriria espaço para aquele que é um investidor mais conservador. O agressivo aqui. Nessa área, é o agressivo com paciência também, porque é um DCA. Fazendo um DCAzinho, aos poucos, vai aumentando o seu aporte, vai aumentando a quantidade de tokens, mantendo um equilíbrio entre exposição e caixa, mantendo o Bitcoin, altcoins e caixa, algo que é extremamente importante, o equilíbrio. Tá? Então, equilíbrio é a palavra de sempre e não deixa de ser a palavra deste ciclo. Maravilha? Vamos acompanhar como que o Bitcoin vai se comportar diante do cenário do curtíssimo prazo. A gente está bem atento a essas faixas. O suporte mais crítico do medo é 98 mil dólares, porque foi exatamente o ponto crítico da guerra. Faixas de retração padrão para o curto prazo estão em 104 a 102. 109 mil é a nossa resistência, ultrapassou, sustentou,
a gente aumenta e muito a probabilidade de buscar faixas bem superiores mesmo. E lembre-se, o farol é o Bitcoin, é ele que vai direcionar o mercado como um todo. Se você quiser mais atualizações, já aproveita e participa do nosso grupo geral do Telegram, o link está na descrição do vídeo, é o segundo link da descrição. Aproveite que tem muitos insights, muitas análises e atualizações o tempo todo. Diante de eventos, Trump falou alguma coisa, é guerra aqui, é tarifa colar, a gente estará atualizando sempre no nosso grupo geral. É gratuito, participe, segundo o link da descrição. Agora, você quer investir em conhecimento, ter acesso a metodologias de compra, metodologias de venda, quer ter acesso à minha carteira, ao meu portfólio, você quer, de fato, acompanhar cada um dos meus movimentos, ter suporte 1-1 comigo, diversas aulas que te dão base, seu lugar é no Grupo Prêmio, Grupo do Desafio. Para mais informações, clica no primeiro link da descrição, você vai ser direcionado a um chat do Telegram. Basta você enviar um oi e o nosso time vai te enviar todas as informações do que a gente entrega e para você participar. Eu volto a qualquer momento com atualizações e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.